O livro de Mateus, no capítulo 28, verso 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que este verso, ele tem um foco, ou seja, Deus tem um foco. Qual seria? Seria a restauração da imagem de Deus em seus filhos caídos. Fazer discípulos de Jesus. Fazer com que eu e você sejamos discípulos que façam discípulos. Sabe, meus queridos, a missão de Deus, ela funciona como um pano de fundo, através da qual nós devemos ver e entender a palavra divina para nós. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos identificar um Deus que busca eu e você, que busca o ser humano intencionalmente. Isto mesmo, apesar daquela separação causada pelo pecado, Deus continua, por meio da sua obra, por meio da sua vontade, por meio da sua missão, restaurando relacionamentos quebrados com a humanidade, até aquele momento glorioso em que Ele fará nova todas as coisas. Até aquele momento em que nós vamos ver Jesus face a face. E logo mais, nós poderemos ver esses relacionamentos entre nós e Deus. Aquele relacionamento que foi quebrado, como diz Isaías. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus então está em busca da humanidade. Está em busca de cada ser humano. Ele quer restaurar esse relacionamento. Ele quer fazer com que eu e você entendamos isso, para que no momento glorioso Ele venha nos buscar e Ele faça nova todas as coisas, inclusive o relacionamento dele comigo, um relacionamento direto, onde nós poderemos ver Jesus face a face. Para isso, Deus ele se manifestou a nós, de tal forma que nós podemos assim entender a sua natureza, entender o seu propósito, e acima de tudo ter um relacionamento real e duradouro com Ele. Sim, Ele se manifestou através do Filho vindo a este mundo, Jesus Cristo. Na verdade, eu e você não vimos Jesus como os discípulos viram. Nós não podemos abraçá-lo, apalpá-lo, o verbo da vida, mas nós podemos conhecê-lo. Podemos conhecê-lo porque ele disse, eu estou com vocês todos os dias, eu vou caminhar com vocês. Que missão maravilhosa de Deus! Ele não nos abandonou. Ele disse, eu vou estar com vocês. Portanto, Ele vai estar conosco. Ele diz, olha, não fique com essa missão só para você. Não fique com esta visão só para você. Compartilhe com os outros que eu estou com vocês todos os dias. Sabe, essa obra de Cristo, essa busca de Cristo, que nós vemos nas Escrituras, sabe, é como se fosse um fio de ouro que percorre todas as Escrituras sagradas. O próprio Cristo, ele chegou a declarar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus se manifesta como humano, para estar conosco, se revela à humanidade de forma humana, deixa toda a sua glória
se reveste de humanidade e veio aqui dizer: eu sou o caminho, eu sou quem leva vocês ao Pai. Vocês não conseguem ir ao Pai se arrumarem outro caminho. Se for por outro caminho, vocês não vão conseguir chegar ao Pai. É por mim. Assim vocês vão chegar ao Pai. Uma coisa que nós precisamos entender, meus queridos, tudo o que Cristo fez foi para seu Pai Celestial. Ou teve origem no Pai Celestial. Tudo. No entanto, nós devemos sempre lembrar que a obra de Jesus não começou quando ele veio a esse mundo e nasceu da Virgem Maria. Não, não foi. Ele já havia recebido do Pai esta incumbência, mesmo antes da criação do mundo, como diz o livro de Efésios. O Filho criou o mundo e na plenitude do tempo, Deus demonstra o seu amor, enviando para a terra o seu Filho. O Filho veio, o Filho morreu na cruz, o Filho venceu a morte. Então, enviado pelo Pai, o Espírito também veio, o Espírito Santo, aquele que Jesus disse: eu vou, mas enviarei da parte do Pai, enviarei o Espírito Santo, aquele que convence ou convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo, ele dá continuidade à obra missionária do Pai, a obra missionária do Filho. O Espírito Santo vai capacitando e enviando aqueles que são capacitados também para fazer a obra missionária de Deus. Jesus, ele chega a dizer: a paz seja com vocês. Assim como o meu Pai me enviou, eu também envio vocês. E ele disse: olha, recebam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o Espírito e disse: recebam o Espírito Santo. Este Espírito Santo vai estar com vocês, vai capacitar vocês, vai à frente, vai dirigir a obra. Percebeu? Embora a palavra Trindade ela não apareça na Bíblia, essa palavra Trindade, mas existe inúmeras evidências envolvendo as três pessoas da Trindade, e essas três pessoas focadas em uma coisa: salvar. Uma única missão: salvar. Por exemplo, após a ressurreição, Cristo lhe apareceu aos discípulos e prometeu: eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Percebeu? Jesus disse, Jesus, o Filho, eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Jesus, o Pai. Permaneçam aqui até que vocês sejam revestidos do poder, o Espírito Santo. Percebeu? E a gente poderia resumir essa trindade em uma frase: a promessa do Pai, a certeza do Filho a respeito do cumprimento da promessa, e a promessa em si, que é a vinda do Espírito Santo. Promessa do Pai, a certeza do Filho e o cumprimento dessa promessa do derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado, encheu a Igreja Apostólica. Que obra missionária grandiosa que a Igreja Apostólica fez. E esse Espírito Santo não ficou apenas lá na Igreja Apostólica. Ele continua pelos séculos, dirigindo a Igreja de Deus. Você, meu querido, é cheio do Espírito Santo. Não se gabe desta plenitude do poder. Não, eu vejo muita gente aí
eu fui batizado com o Espírito Santo. Cuidado, Jesus nos enche do Espírito Santo quando nós somos obedientes aos seus mandamentos, somos obedientes à sua missão, quando nós somos obedientes e temos um relacionamento com Ele, Ele nos enche do Espírito Santo. E isso não precisa se gabar, sair batendo do peito. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Cuidado com isso. Sabe, a missão, meus queridos, não é nossa. A missão pertence ao Deus triuno. E como Ele é o Deus Todo-Poderoso, essa missão não vai falhar. E nós temos parte nesta missão. Eu sou parte, você que ouviu o Evangelho da Salvação, que aceitou o Evangelho da Salvação, você que foi batizado, você que deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, percebeu? Você é parte dessa missão. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na obra de salvar pessoas. Percebeu? E se você é cheio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você também vai se envolver nesta missão. O foco, meus queridos, de Deus é salvação. É salvar. Foi-me dada toda a autoridade, disse Jesus, nos céus e na terra. Toda a autoridade. Portanto, vai, façam discípulos, batizem eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês. O foco, meus queridos, desta grande comissão é salvação. Ir e fazer discípulo. Ensinar. Ensinar a quê, meus queridos? A guardar todas as coisas. Veja bem, tem pessoas que dizem, olha, você deve só guardar o Novo Testamento. Não, não está certo isso. Jesus disse, ensine a guardar todas as coisas. Daniel, mas está todas as coisas no Novo Testamento? Tudo bem. Mas o Velho Testamento, ou o Novo Testamento é um complemento do Velho. Quando diz, vai, ensine todas as coisas, não deixe a Bíblia para trás, não deixe parte da Bíblia para trás, ensine tudo, Novo e Velho Testamento, porque Deus não muda e nele não há sombra de variação, não há. Então, se ele ensinou no Velho, vale também para o Novo, tá certo? Ele não é um Deus de mudança, não esqueça disso. Ensine com fé, pregue com fé, motive-se pela fé, se apegue às Escrituras como um todo. Como diz Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, útil, toda a Escritura. Jesus ordena aos seus discípulos a ir, vá pela Galileia, vai, eu vou estar com vocês, vai, façam discípulos. Jesus declara a sua autoridade. Eu tenho autoridade. Portanto, eu comissiono vocês. Vai, façam discípulos, testemunho. Eu vou estar com vocês. Percebeu? Vai, façam discípulos. Será se eu estou indo fazendo discípulos? Estou envolvido nesta missão? A autoridade não é minha. A autoridade não é do pastor, não é do padre, não é do papa, não é dos governantes. A autoridade é de Deus. A autoridade de ir e fazer discípulos. Batizá-los também. Batizá-los. Percebeu? Fazer discípulos. Buscar pessoas para seguir. Seguir a mim? Não. Seguir o mestre. Percebeu? Olha que incumbência, que obra maravilhosa que Deus deixou para mim e para você. Você não vai estar sozinho. Você vai fazer discípulos. Sabe, meus queridos,
O livro de Apocalipse 14, verso 7 diz: eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo tinha um evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temam a Deus, guardem os seus mandamentos, glorifiquem-ne, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Percebeu? Este anjo tinha um evangelho eterno. Interessante que em todas as escrituras sagradas, meu querido ouvinte, o único texto da Bíblia em que a palavra eterno e evangelho estão ligados. O único texto da Bíblia. Eterno e evangelho estão ligados. O que é evangelho? Você pode estar perguntando. Claro, evangelho são as boas novas da graça oferecido a todos por meio de Cristo, que veio ao mundo para mostrar a sua graça salvadora, para mostrar a sua verdade. Evangelho, portanto, são boas novas. Boas novas oferecidas por Cristo, por aquele Cristo que veio ao mundo para mostrar a sua graça, mostrar a sua verdade. Ele viveu sem pecado. Ele morreu na cruz como um sacrifício substitutivo. Ele suportou a penalidade dos pecados por mim e por você. Me substituiu, suportou a morte por mim e por você. Mas ele ressuscitou. Ele retornou ao céu. Foi exaltado pelo Pai. E hoje ele intercede por nós no santuário celestial. Boas novas, evangelho. E em breve, as boas novas, em sua amplitude ou em sua totalidade, vai se cumprir. Que é a promessa dele retornar em glória e majestade para nos levar para o céu. E ele vai estabelecer o seu reino, o reino aqui nessa terra, de novo. Ele vai purificar essa terra e aqui ele vai estabelecer o seu reino para nós morarmos aqui num reino sem dor, sem sofrimento, sem qualquer miséria. Que promessa! Isso é evangelho, salvação. Ele está oferecendo para mim e para você. Percebeu? Evangelho eterno. Todas as realidades essenciais estão no evangelho eterno. Todas são realidades. Um Cristo que salva, um Cristo que morre, que dá a sua vida, derrama o seu sangue, um Cristo que promete, um Cristo que cumpre, um Cristo que voltará, um Cristo que antes de voltar ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, um Cristo que nos lava do pecado, que nos purifica, um Cristo que está conosco, que um dia vai voltar. Percebeu? Boas novas, evangelho. Há apenas um evangelho que pode nos salvar. Há apenas um. Não tem mais do que o evangelho. E esse evangelho é o mesmo que ele pregou a Adão e Eva. E vai permanecer até o dia da sua vinda e pela eternidade. Esse vai ser o evangelho, por isso é eterno. O evangelho que não tem começo, não tem fim, que permanece para sempre. O evangelho de que Jesus é o caminho, é a vida, é a salvação. Não haverá outro evangelho. É um evangelho que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Um Deus buscando, indo atrás do homem, perguntando onde você está. Um Deus restaurando corações quebrados, corações jogados nas sarjetas da vida. É um Deus restaurador. Isso é evangelho eterno. Percebeu? Isto é evangelho eterno. Portanto, nós precisamos de ter cuidado com os evangelhos falsos que estão por aí. Cuidado! Hoje o evangelho parece ser o evangelho da prosperidade, não é mesmo? Parece ser o evangelho da cura, do milagre, da riqueza.
só no bem-estar. Percebeu? Evangelho eterno, é o evangelho salvador. Jesus é a salvação. Não haverá outro evangelho. Existem muitos evangelhos enganosos por aí, que só prega prosperidade, só prega cura, só prega milagre, só prega... E o Jesus restaurador fica de lado. Às vezes entra ali alguma coisa ou outra sobre esse Jesus restaurador, mas só para disfarçar, porque o evangelho em si não é esse. Cuidado, o evangelho eterno é imutável. Percebeu? O evangelho da salvação é imutável. Aqueles que creem no Jesus imutável. Daqueles que creem numa Bíblia imutável. Percebeu? Aqueles que creem nesse Jesus que não muda, que é eterno, que é o caminho, a verdade e a vida, eles vivem em obediência. E eles serão recompensados pela obediência. Porque o que Jesus prometeu, ele vai cumprir. Portanto, Jesus diz, vai, façam discípulos, porque eu tenho uma promessa maravilhosa para todos. Chame eles para vir a mim, disse Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Diga para eles que eu sou a salvação. Isso ele pregou lá para Adão e Eva, para a descendência de Adão, para a descendência de Noé, por os antediluvianos, pós-diluviano. E o pessoal começa a dividir o tempo da graça, tempo da lei. Mas que loucura isso! Tudo foi tempo da graça, meu querido. Ninguém foi salvo a não ser pela graça. Esse é o evangelho eterno e ponto final. Percebeu? A família de Noé foi salva pela graça. Adão e Eva foi salvo pela graça. Os antediluvianos, pós-diluvianos, tempo de dispensação disso, dispensação. Tudo é tempo da graça. Ninguém vai ser salvo a não ser pela graça. Isso é evangelho eterno. E essa é a obra que Jesus está dizendo. Vai e faça discípulo. Digam para os meus discípulos, digam para o mundo que eu salvo. E é só salvação pela graça. Para de pregar salvação pela lei, salvação por isso. Nunca existiu um tempo de salvação pela lei, nunca. O evangelho é eterno, de salvação pela graça. Tá certo? Sempre, desde Adão até o último dia, a dispensação é da graça. É um Jesus que só salva pela graça, não tem outro meio, porque nunca ninguém foi salvo por isto ou aquilo, a não ser pela graça de Cristo. Esse é o evangelho eterno, um Jesus salvador. Olha, Jesus disse, busquem, façam discípulos. Que discípulos? Pessoas boas? Sim. Pessoas devotas? Sim. Pessoas amorosas? Também, claro. Essas características são essenciais, meus irmãos, mas não são suficientes, tá? Não são suficientes. Sabe, ser bondoso, ser devoto, ser amoroso, isso não é suficiente. O jovem rico, ele diz, Senhor, eu faço tudo isso. A salvação, meus queridos, vai além de ser bondoso, de ser carinhoso, vai além disso, muito além disso, tá? Nós precisamos de estar preparado, preparo. Tem muitas pessoas bondosas que vão se perder. Tem muitas pessoas amorosas que vão se perder porque não se prepararam. Confiaram na salvação em si mesmo. Percebeu? Vão e façam discípulo. Proclame o evangelho eterno. O evangelho da graça. Eterno. Não tem princípio e não tem fim. Porque esse evangelho, Jesus não inventou ele quando criou o ser humano, não. Muito antes da criação do ser humano, sempre ele foi as boas novas. Jesus, a boa nova. Por isso o céu tem alegria em amá-lo, em servi-lo, tá? Eu e você somos chamados a ser esse canal de bênção. Esse canal
que representa o caráter de Deus, que represente e seja a obediência, viva essa obediência. Nós precisamos de ter esse propósito, representar o caráter de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus disse, eu guardo os mandamentos do meu Pai. Percebeu? O caráter de Jesus era um caráter de obediência. E o povo de Deus é formado por aqueles que foram chamados a aceitar o seu convite para participar da sua graça, e todos os participantes da graça de Deus são obedientes. Todos os que são participantes da graça são obedientes. Para nós sermos instrumentos de Deus, instrumentos de salvação, não instrumento de perdição. A desobediência, meu querido, é instrumento de perdição. Só a obediência pela fé em Jesus. Aí você entendeu, mas você acabou de dizer que não somos salvos pela graça, você está agora falando em obediência. Eu pergunto, a graça anula a obediência? Hã? Você acha que a graça vai salvar desobediente? Como que vai ficar? A graça salva obedientes. Aqueles que são transformados no caráter de Cristo. Termos o caráter semelhante ao caráter de Cristo. Percebeu? Não há como a graça de Deus salvar desobedientes. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó. Deus escolheu um povo, o povo de Israel. E Deus escolhe você. Deus escolhe você. Deus sempre teve um povo escolhido. Deus sempre teve uma igreja visível e uma igreja invisível. Fiéis em todas as partes do mundo, em todos os lugares, em todas as religiões, Deus tem filhos fiéis. Deus tem um povo. E ele estabeleceu esse povo como igreja. E ele deu uma missão a essa igreja. Uma missão de ir a todo mundo. Qual é a missão? A missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Buscar e salvar o que havia perdido. Oh, meu querido, muitas pessoas boas, mas perdidas. Portanto, nós temos que levar um evangelho eterno. É só esse evangelho eterno que salva. O amor de Cristo é o amor salvador. Precisamos deixar o amor de Cristo nos conquistar. O amor de Cristo conquista o meu e o seu coração. Pergunta você, o amor de Cristo já conquistou o seu coração? Ele já conquistou você para a obediência? Já conquistou você para um caráter semelhante ao caráter de Cristo? Portanto, Deus deu uma missão para que nós façamos em todo o mundo. Mas eu não tenho como ir a todo mundo, não. Deus escolheu eu para estar aqui. Por isso eu estou aqui. Escolheu você para estar aí. Aonde você estiver, você vai ser a missão de Deus. Porque Deus escolheu para o seu vizinho, para a sua família. Vão e façam discípulo em todas as nações. Quem está lá no Paraguai vai fazer a missão lá, a obra lá. Quem está lá na China vai fazer o trabalho lá. Quem está lá nos Estados Unidos vai fazer o trabalho lá. Quem está lá em Israel vai fazer o trabalho lá. Eu posso contribuir lá com as minhas orações, com as minhas ofertas. Eu posso contribuir ajudando missionários em outras partes do mundo. Eu não devo pensar na salvação só para mim, não. Portanto, Deus nos deu recurso para que a gente, através desses recursos, possamos salvar outras pessoas. E assim, a igreja envia missionários, envia obreiros para trabalhar as nossas ofertas através da rádio,
da televisão, de literatura, da internet. Portanto, veja como vai e faça discípulo de todas as nações. Eu aqui posso estar ajudando pessoas em outros rincões deste mundo através das minhas ofertas, através da minha voluntariedade financeira. Olha que maravilha esse conselho de Deus. Façam discípulos, sejam discípulo, fazendo discípulo, ensinando o evangelho eterno, o evangelho salvador de Jesus Cristo. Vocês são a luz do mundo, disse Jesus. Jesus confiou a mim e a você ser a luz do mundo, como raios do sol. Eles penetram até os mais afastados rincões deste globo terrestre. Deus determina que a luz do evangelho se estenda sobre toda a terra. Para isso ele usa eu e você, usa a sua igreja para ser como raios do sol. Que brilhe, que leve amor, que leve graça, misericórdia, que leve esperança, que ensine que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E assim, logo mais, Jesus vai voltar para nos levar para o lar eterno. E estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, meus queridos, seja esse missioneiro de Cristo, seja essa luz de Cristo. Sejamos. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque nos dá esta incumbência. É um dever, mas também um grande privilégio testemunhar da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador. Esteja abençoando nossos queridos nesta manhã, que possamos ser revestidos do teu poder para vivermos esta salvação pela graça e também convidar outros a viver esta salvação. Toma-nos em tuas mãos, consagra a nossa vida ao Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.